Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando o Globo Esporte, agora 12h59, e a gente começa com a virada rubro-negra. Demorou, né? Mas o Flamengo finalmente venceu em Bragança Paulista. E agora está um pontinho só do líder Cruzeiro, que ainda tem um jogo a mais. O Flamengo é assim, né? Normal, crise de manhã, uma felicidade à noite. Pensa num clube que adora uma crise. A semana que começou com um final feliz para o caso Pedro foi tomada pelo caso Runco. O médico foi demitido depois de mandar uma mensagem dizendo que a lesão de Nico de la Cruz é crônica e irreparável. Eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas. A gente tenta sempre nos fechar para que isso não nos involucre, mas às vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. E de difícil já bastava o jogo. O Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa desde 1996. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Ainda tem aquele cara que, contra o Flamengo, espalma, Cleiton! Vira o Neuer. Desculpa aí, Cleiton, mas o Neuer da noite foi outro. Autorizado, John Rossi! Defesa impressionante no chute de John. Aí veio o segundo tempo e o Bragantino ligou o modo avalanche. Autoriza Davi de Oliveira Lacerda. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Lucas lançado, saiu na cara do Rossi, bateu. Gol! Bastaram 8 segundos para o Lucas Barbosa vencer o Rossi, aproveitando um passe de craque de John. Acha exagero? Dá uma olhada nesse gol aí. De Neymar para Messi, de Messi para Mbappé. Gol do PSG contra o Lille de Léo Jardim em 2022. Jogadaça de uns, cochilo de outros. Repare que o Lucas Barbosa apareceu livre entre o Varela e o Léo Pereira. Eu assumo a culpa, foi um vacilo meu. Eu não vi a bola saindo do pé do jogador e tomei a bola nas costas. Aos 16 minutos, Felipe Luiz chamou os caras que mudariam o jogo. O Wallace Ian e Vinha. Confesso que entrar do jeito que ele entrou, depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? O Flamengo passou a atacar pela esquerda e recebeu essa falta. Foi a deixa para a redenção de Léo Pereira. Léo Pereira! 1-1, tá bom? O Flamengo queria mais. Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Aos 39, passe do Léo Pereira para o Vinha ainda na defesa. Ele mostrou que a saúde está excelente. Bola para o Wallace Ian e daí para o Wesley. Matias Vinha, tem o Pedro, ele tocou para o Wallace Ian, clareou, pé direito, tocou para o Wesley, bateu cruzado, gol! Chute cruzado no cantinho, o gol da virada. E será que dá despedida também? O Wesley tem acordo encaminhado para trocar o Flamengo pela Roma da Itália. Essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros. Só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz. Logo depois do gol, uma imagem chamou a atenção. Pedro foi substituído e deu um abraço em Felipe Luiz. A quarta-feira começou com crise e terminou em alegria. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra. Esse é o Flamengo. Difícil ter um dia de paz, mas tem muitas noites de festa. Bom, o Wesley está de saída, né? E aí, conforme o Flamengo planejava, o substituto já está acertado. O novo lateral do clube é Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália. Ele também passou pelo Barcelona, da Espanha, pelo Tottenham, da Inglaterra, e teve convocações para a seleção. O Flamengo deve pagar cerca de 58 milhões de reais pelo Emerson, que está com 26 anos. História de Emerson Royal no Flamengo, Vini Casagrande. Pois é, só dando os devidos créditos, quem publicou primeiro foi o Fabrício Romano, jornalista italiano, e de fato o Flamengo acertou a contratação desse jogador, mais um jogador que estava a caminho do futebol turco, porque o Saul também estava a caminho do futebol turco, em cima da hora o Flamengo entrou na jogada e fez com que o Emerson Royal não fosse para o Besiktas e viesse para o Flamengo. Foi tudo muito rápido. O Flamengo entrou num acordo com o jogador e depois entrou num acordo com o Milan. Esse acordo foi feito tudo hoje,
ainda de maneira verbal, nada assinado, mas o jogador vai viajar em breve para poder se apresentar ao Flamengo, iniciar sua trajetória. Ele é o substituto do Wesley. E aí até uma curiosidade, né? Porque o Milan, teoricamente, liberando o Emerson Royal ao Flamengo, ele, de uma maneira indireta, reforça o rival dele, a Roma. Porque aí o Flamengo libera o Wesley para a Roma. O Flamengo só estava topando liberar depois que achasse um substituto. E agora achou, o Emerson Royal. Mas, Fernandinho, aí já dando a minha opinião, eu acho que assim, é um jogador totalmente diferente do Wesley. Características totalmente diferentes. O Emerson Royal é um lateral mais defensivo. Tanto é que um dos problemas dele é quando vai ao ataque, quando perde a bola. Vários analistas falam isso, que ele é muito mais defensivo. O Wesley é mais ofensivo. E por que eu estou falando isso? Não é nenhuma crítica. É muito mais estilo de jogo, porque o estilo de jogo dele parece muito com o Varela. Ou seja, o Felipe Luiz ele não vai ter opções na lateral de mudar. Ah, eu quero um lateral mais ofensivo, aí bota o Wesley. Ah, eu quero um lateral mais defensivo, bota o Varela. No caso do Emerson Royal, um estilo de jogo muito mais parecido com o Varela. Mas assim, eu considero uma boa contratação. Não é de parar aeroporto, na minha opinião. Mas eu acho que é uma contratação interessante, vale a aposta, até pelos valores. O Flamengo vai desembolsar um pouco mais de 50 milhões de reais por um jogador de 26 anos. Não acho nenhum absurdo esse valor que está sendo pago pelo Flamengo, sobretudo no mercado que a gente está vendo aí que está muito inflacionado. Ô, Lucas Pedrosa, conta para os amigos de casa quem é esse jogador. Conta para o torcedor rubro-negro se ele deve ou não se animar com a chegada do Emerson Royal ao Flamengo. Eu acho que deve se animar sim. O Emerson ele surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético Mineiro, tem um grande momento ali no Tottenham, depois acabou sofrendo alguns protestos, passou pelo Milan também, chegou ao Barcelona, seleção brasileira. Então assim, o currículo do Emerson Royal é um currículo de primeira prateleira da Europa. Agora, se ele vai conseguir colocar isso aqui em campo dentro do Flamengo, a gente só vai conseguir entender quando ele realmente estrear. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente contratação. Acho que é um jogador, porque, assim, gente, é muito importante a gente diferenciar quando um cara vem pra cá e ele vem pra cá pra ser solução de problema. Quando você chega ao Flamengo, você não tem que solucionar o problema de uma equipe. Talvez você precise solucionar o problema da posição, porque o coletivo do Flamengo é muito forte. Isso é muito positivo para qualquer jogador que vai chegar. O time do Flamengo é organizado, tem vários grandes jogadores, jogadores experientes, que vão dar toda a tranquilidade do mundo para o Emerson Royal, para ele poder chegar e se readaptar ao futebol brasileiro. É brasileiro, conhece esses jogadores que estão lá dentro do Flamengo, porque obviamente já deve ter esbarrado com eles em seleção brasileira, em enfrentamentos dentro da Europa. Então assim, não tem muito o que falar, Fernando. O Flamengo foi bem nessa contratação. É um jogador que talvez não esteja vivendo o seu melhor momento na Europa, mas aqui para o futebol brasileiro ele continua sendo um jogador de altíssimo nível. E o Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, para o torcedor entender. Eu descobri qual é o problema do Carrascal. E assim, envolve um outro jogador de um clube brasileiro, que é o Rubens, do Atlético Mineiro. Porque o Dínamo, que está negociando com o Atlético Mineiro, não tem dinheiro para pagar o Atlético Mineiro a compra do Rubens. E aí, os três estão conversando, sim, os três estão sentando na mesma mesa, no caso, no telefone, videoconferência, para chegar a um acordo de como vai ser a forma de pagamento do Flamengo para o Dínamo e do Dínamo para o Atlético Mineiro. Então, eles estão conversando entre eles. E assim, a informação que eu tenho é que hoje, quinta-feira, foi tudo acertado. E agora o Dínamo vai comprar o Rubens e aí o Dínamo libera a venda do Carrascal ao Flamengo. Era isso que estava emperrando. Então, agora chegou a um denominador comum e o Carrascal, enfim, vai ser jogador do Flamengo em breve. É o famoso, pô, Pedrosa, tá me devendo dinheiro, mas eu quero comprar um negócio pro Venê, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu paga pro Venê? É isso aí. Aí Tá tipo Venê, isso. é isso. No Flamengo senta José Boto, no Atlético Mineiro senta o Paulo Brax, que é o diretor deles, e lá no Dínamo, não sei quem é que tá sentando, mas é alguém que representa o Dínamo, obviamente. E no meio disso tá o jogador, que segue a rotina normal lá no Dínamo, treinando, mas tá fora do jogo. A princípio ele tá fora do próximo jogo do Dínamo, justamente por conta dessa negociação. Então tá aí, nação rubro-negra, uma ótima tarde a todos. É plantão urgente, Flamengo acerta a contratação do lateral direito Emerson Royal e não para por aí. O Carrascal já tem data, já provavelmente deve chegar nesse final de semana para assinar com o Flamengo, né? O Atlético Mineiro vendeu o Rubens ao Dínamo Moscou, né, que é o time do Carrascal, e agora a diretoria do Dínamo irá liberar, né, o Carrascal para vir jogar no Brasil, né, para vir jogar com a camisa do Flamengo. Então assim, o Flamengo contratando jogadores assim, super, mas super estrelados. E a informação também que saiu agora, né? O Flamengo está interessado em conversas avançadas, né? Tá por um detalhe de acertar a contratação do ponta esquerda, que aí para mim é um reforço de luxo, reforço de peso,
que é o Samuel Lino, que é cria das categorias de base do Flamengo. Ele tá no Atlético de Madrid, jogadoraço, joga muita bola. Cara que vem, né, competindo numa liga que é muito competitiva, aquela liga, né? Tá ali no Atlético de Madrid, tem o técnico Simeone, né, como técnico, um cara que extrai o melhor de cada jogador. Então, assim, aqui no Flamengo ele vai jogar muita bola. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre essa chegada, né, do Emerson Royal e também do Samuel Lino, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegando o Samuel Lino, um cara muito, mas muito qualificado, o Flamengo vai ganhar muito ali no setor de ataque, vai potencializar o futebol do Pedro cada vez mais. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.